É imensa a minha gratidão a Deus, ao pastor Odilon, a sua equipe, por estar aqui com vocês mais uma vez. Eu vim com o pastor Wesley, que pastoreia em Campinas, São Paulo, uma mega igreja, e ele tem sido um companheiro tão agradável. Fica em pé, Wesley, por favor, para essa igreja conhecer. Que Deus abençoe. Obrigado, meu amado. Filipenses 4, a partir do versículo 10, nós vamos ler até o 13. Diz assim, vamos ler na NVI, eu sei que tem a NVI também, pode projetar, por favor, obrigado. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Paulo falando aos filipenses. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, diga aprendi. Mais uma vez, aprendi. Mais uma vez, aprendi. Olha o que ele diz: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar por necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo. Vamos juntos? Aprendi o segredo. Mais uma vez, gente. Aprendi o segredo. Bem forte agora. Que maravilha. Aprendi o segredo. Eu aprendi o segredo de viver contente, satisfeito em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Posso, ou tudo posso, naquele que me fortalece. Amém? Tudo posso, naquele que me fortalece. Amados, com todo o respeito que eu tenho ao nosso amado irmão e apóstolo Paulo, ele tanto me ensinou, tanto eu tenho aprendido na palavra de Deus com o apóstolo Paulo, mas eu não imaginava que eu iria aprender talvez uma das lições mais importantes da minha vida depois da minha conversão, que foi justamente entender, compreender com ele este segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Viver contente em toda e qualquer situação. Se vocês se lembram a história de Paulo, nós recordamos que ele não era este homem feliz, contente, lá no início. No início do ministério de Paulo, ele não era este homem assim tão feliz, tão contente. Não, ele teve uma experiência fabulosa com o Senhor. Realmente ele se converteu, mudou totalmente a sua vida, mas havia áreas que ele precisava aprender, irmãos. E também eu digo para vocês, nós temos que aprender algumas coisas na vida e colocá-las em prática. E eu vejo isso na vida de Paulo. Por exemplo, quando olhamos para Atos capítulo 9, no início da conversão de Paulo, diz a palavra, a partir do versículo 26, Atos 9, que quando ele chegou a Jerusalém, ele tentou se reunir com os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Eu sempre li isso muito bem, numa boa, e ninguém acreditava que ele fosse realmente discípulo. Por que será que ninguém acreditava? Porque o passado dele era horrível, mas talvez faltava alguma coisa no presente dele, na vida dele, que revelasse que realmente ele havia se convertido. Aí entra o Barnabé em cena. Eu creio que a maioria conhece a história de Barnabé, aquele homem tão amoroso, filho da consolação, aquele homem que cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de Deus. Ele então alcança Paulo,
ou melhor, o Saulo, porque na época ele não era Paulo ainda, era Saulo, alcança Saulo e leva Saulo aos apóstolos, e conta a história para os apóstolos, apresenta, olha, não é nada disso, Saulo é uma nova criatura, ele é um homem de Deus, ele se converteu mesmo, ele tem uma vida nova, e tal, então a coisa realmente, irmãos, ficou mais tranquila, e Paulo então começou a pregar, e ele andava com toda liberdade, pregando corajosamente em Jerusalém. No entanto, queridos, os judeus queriam matá-lo, não acreditavam que ele era realmente um convertido, e aí os irmãos se reuniram, os apóstolos se reuniram e falaram, o que a gente faz com esse homem? O que a gente faz com este jovem? E decidiram, por unanimidade, mandá-lo dar uma passagem para ele, só de ida para a sua terra, para Tarso. Paulo é então caminhado para Tarso, e diz a palavra de Deus, eu acho tão interessante esse aspecto, depois que Saulo saiu, a igreja tinha paz, diga, a igreja tinha paz, a igreja passava por um período de paz, em toda a Galileia, e crescia e se edificava, Paulo fora. Irmãos, Paulo causou alguns probleminhas ali, vocês têm que ler, e quando nós lemos, nós percebemos, ele tinha um sangue quente, ele era realmente meio exigente. Atos 11 revela que depois que Barnabé assume a igreja de Antioquia, novamente Barnabé se lembra de Saulo, e vai até Tarso buscar Saulo, e eles passam um ano pregando, ensinando, uma coisa linda, maravilhosa acontece ali. Depois eles são enviados pela igreja, e eles vão, irmãos, pregando a palavra, e Barnabé leva também João Marcos, só que no meio do caminho, João Marcos decide voltar para Jerusalém, e isso causou um desconforto na vida de Saulo. Saulo marcou aquilo, ele ficou com aquilo na cabeça, esse cara nos traiu, esse jovem não quis ir conosco, tanto é que em Atos 15, a partir do versículo 36, de novo eles vão voltar para visitar outras igrejas, e Barnabé de novo quer levar o João Marcos, o seu sobrinho, o primo, se não me falha a memória, e adivinha o que acontece? O Saulo, irmãos, não aceitou. E eles discutiram, diga discutiram. Coisa feia é crente discutir, não é, gente? Coisa feia é irmão discutir. Mas eles discutiram, e a coisa ficou tão feia, que eles se separaram. Então eu fico pensando, se Paulo, irmãos, teve coragem de brigar com o Barnabé, de discutir com ele, de separar dele, do cara que promoveu a vida dele, ele tinha alguns probleminhas, realmente ele tinha algumas dificuldades, e exatamente isso acontecia com ele. Quando nós vemos em Gálatas, para não falar a carta de 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios que Paulo escreve, irmãos, vocês sabem, é uma carta bem apimentada, um tanto difícil, ele expõe os irmãos, tanto que na segunda carta, segundo os teólogos, Paulo pede perdão por algumas colocações, perdoe aquele irmão, isso segundo os teólogos. Mas o que me chama muita atenção em Gálatas capítulo 2, no versículo 11, é Paulo repreendendo o próprio Pedro. Paulo, quando viu que Pedro não agia de acordo com o que ele pensava, não vamos discutir o mérito, irmãos, porque me parece que Paulo tinha razão, mas você pode ter razão, só que quando você discute, quando você entra em conflito, perdeu a razão, amém, gente? Perdeu a razão, e ele expõe isso, ele diz, olha, quando eu vi que que Pedro não andava em conformidade e tal, eu o confrontei face a face, eu agi duro com ele. Este era o Saulo, irmãos,
Este era o Saulo bem apimentado. E eu dou graças a Deus pela vida deste homem, pela exposição que eu vi da vida dele, que Deus revelou a mim, que eu não tinha visto isso, não tinha ouvido, ninguém me falou, mas isso para mim foi uma revelação, porque de repente eu comecei a olhar minha vida. Eu tinha alguns problemas, que meu discipulador sabe, pastor Odilon, me ajudou, chorou comigo, esteve comigo algumas vezes, a pastora Sinorá também sabe. E eu tinha algumas dificuldades de relacionamento, que de tempo em tempo eu estava encrencado. Eu vivia como aquela montanha russa, irmãos. Subia, daqui a pouco descia, 2 meses estava bem, 3 meses eu estava em crise, querendo entregar o ministério, criando problema, com dificuldades em casa, no relacionamento. Vocês não imaginam. E eu achava o seguinte, eu estava certo. E se você perguntar até agora, eu também acho que estava certo, em partes. Porque de repente, irmãos, quando eu li Filipenses, e Deus trocou a lente do meu óculos, da minha visão, quando eu li que Paulo aprendeu, eu falei, peraí, isso aqui, eu já tinha lido tantas vezes, mas eu lia com a lente errada. Quando eu vi que Paulo aprendeu a viver alegre, em toda e qualquer circunstância, eu falei, epa, será que ele aprendeu? Não é mais o mesmo Paulo lá de Atos capítulo 9, não é mais aquele homem, irmãos, meio duro, exigente. Agora ele aprendeu um segredo. Eu falei, eu também quero aprender esse segredo. Quantos querem aprender? Quantos querem aprender o segredo de viver feliz? Em toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer circunstância, viver alegre. Quer, irmã? A melhor coisa que tem é um crente alegre. É um crente alegre, um crente feliz. Eu sei que esse momento, quando eu soube da notícia à tarde, eu fiquei pensando, meu Deus, é esta mensagem que tu queres que eu leve mesmo? E até agora há pouco eu estava orando. Mas eu quero dizer para vocês, é esta palavra. Porque o apóstolo Paulo aprendeu um segredo. E o segredo, ele já revela, e eu vou revelar para vocês de imediato. O segredo é Cristo, irmãos. O segredo é Jesus. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus e Ele diz, aprendei de mim. Nós nos esquecemos, irmãos, disso, de caminhar com Ele, de aprender com Ele. E Paulo foi aprendendo. Quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele já estava mudado, já era outro homem. Vocês sabem que no final, lá em 2 Timóteo, ele diz, olha, eu estou aqui, já estou tão velho, não se esqueça, traz João Marcos, porque ele é muito útil para mim. Passou, irmãos, todo o trauma, toda a amargura, toda a mancha do seu coração. Agora ele aprendeu um segredo de ter o coração limpo, de viver feliz em toda e qualquer circunstância. Amém, amados? Então vamos lá. Projete, por favor, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16. Algumas bases bíblicas que nos ajudam, amados, a ter este viver feliz. Diz assim, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Você sabe que às vezes nós somos tão justos aos nossos olhos, tão sábios aos nossos olhos, que todo o resto está errado. Nós não ventilamos a possibilidade de que o erro possa estar em nós. De que nós possamos, quem sabe estamos sendo tão justos, tão excessivamente justos, que estamos acima da média dos outros. E por isso pensamos que está todo mundo errado. Julgamos as pessoas de uma forma excessiva e aí não podemos, queridos, viver a vida que Deus tem para nós. As bases para nós sermos felizes,
para experimentarmos a alegria do Senhor, está na palavra de Deus. Se você tem Jesus como teu Senhor, se você já entregou sua vida a Jesus, se você, como Paulo, já vive com Cristo, porque ele diz: para mim, o viver é Cristo, o morrer é ganho. Ele escreve isso aqui em Filipenses. Eu tenho vantagem se eu morrer, eu tenho vantagem em partir para a glória, porque eu vivo com Cristo. Nós, irmãos, sentimos a dor, nós sentimos a dor pelo nosso amado pastor Diná, mas não ele, irmãos. Ele está no melhor, ele está no lucro, ele está melhor, irmãos. Então, lembrando dele, não pense coitadinho, porque ele não é um coitadinho, ele é filho de Deus e ele reina com Cristo, ele está com Jesus, e nós precisamos ter esse pensamento e essa ideia. Choramos, é verdade, irmãos, nos entristecemos por um momento, mas a nossa tristeza se reverte em alegria quando lembramos do céu, para onde ele foi, para onde ele está. Então, temos que ter esta convicção em nossos corações. Romanos, capítulo 8, texto que todos nós conhecemos, versículo 28, nos alerta, nos diz que tudo, ou todas as coisas, age. Sabemos que Deus age, melhor dizendo, nessa versão tão linda, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ora, eu amo a Deus de todo o meu coração, eu procuro seguir o propósito que Ele tem para a minha vida. E por que então a tristeza? Porque a amargura? Porque esse altos e baixos? Porque não viver uma vida alegre e feliz? Porque eu não aprendi o segredo. E na verdade, irmãos, como precisamos compreender essas bases bíblicas. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. É uma outra base, versículos que devem ser gravados na nossa mente, em nosso coração. Mas graças a Deus, que sempre, diga mais forte, sempre. Olha, irmãos, sempre lá em Itupeva é sempre. Então vamos dizer mais uma vez, sempre. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus. Então o teu problema, o meu problema, irmãos, era incredulidade, falta de crer na palavra de Deus, falta de acreditar naquilo que está escrito na palavra. Se o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o meu bem, se eu estou em Cristo, se você não está, se você não vive uma vida aos pés do Senhor, então nós aconselhamos a você a viver, a você se converter, a você se entregar totalmente a Jesus. A felicidade, a alegria está nele. Então, renda-se aos pés do Senhor. Nesta noite, você não saia daqui sem ter essa certeza que Jesus é aquele que te fortalece, que te guarda. Mas quando você já tem, como eu já tinha, então, irmãos, nós precisamos tirar as vendas dos nossos olhos e crer que a palavra de Deus é verdadeira. Se a palavra de Deus diz que Ele nos conduz sempre em vitória, então eu tenho que acreditar nisso e tenho que viver vitoriosamente em nome de Jesus. Amém, amados? Eu tenho que viver vitoriosamente em nome de Jesus. Eu estou a cada dia aprendendo. Eu estou a cada dia aprendendo este segredo. Meu pastor insistiu tanto comigo, me ensinava. Odilon, eu tentei tanto falar com você para dizer isso. Puxa, como você tentava me ensinar e falar, mas os meus ouvidos parecia que não compreendia. Eu não entendia.
Porque a gente sempre gosta de olhar os outros e colocar a culpa nos outros. Na minha esposa, nisso, naquilo. Mas de repente, quando as vendas dos meus olhos caíram, eu percebi que eu podia viver alegre, independente. Vou contar uma coisa, senhora. Minha esposa mudou muito. Graças a você, graças às orações. Minha esposa mudou muito. Mas ela está pregando hoje lá e certamente ela diz isso. Eu escutei ela falando esses dias. Como você mudou. Que testemunho maravilhoso. E realmente, irmãos, já faz mais de anos que a minha vida é outra. Eu vivo feliz, sou alegre, sou feliz, não tenho culpa. Apenas fiz uma opção de andar com Jesus. E você pode também experimentar isso. Eu quero nesta noite declarar que você pode, assim como eu aprendi, assim como o apóstolo Paulo aprendeu. Sabe que ele aprendeu? Aqui mesmo em Filipenses, veja, ele teve, irmãos, uma excelente oportunidade de ficar bravo, irado, magoado. Uma excelente oportunidade. Filipenses no capítulo 1, diz assim, versículo 12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos, de que o que me aconteceu, as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção nisso, irmãos. Sabe onde estava Paulo, queridos? Paulo estava preso, amarrado. E nesse instante ele está escrevendo isso. Ele entendeu que mesmo na cadeia, mesmo preso, ele poderia ser feliz. Na verdade, este livro é tido como um livro, o tema principal é a alegria. Ele diz, regozijai-vos no Senhor sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. E ele estava preso. Mas qual o entendimento dele? Ele tem um entendimento assim, irmãos, aquilo que tem me acontecido está cooperando para o bem do Evangelho. Olha, Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem. Deus está agindo, aleluia. Entenda isso, afirme isso na tua vida, confirme isso, não permita que o mal vença, não permita que você tenha um dia atormentado, segunda-feira é bravo, não, você tem Deus, você tem Jesus, você tem o maior de todos dentro de você, então assuma esta verdade e diga, eu vou contentar-me, foi dispensado, Deus tem algo melhor para mim. Amém? Amém? Isso é glorioso, irmãos. Novas oportunidades aparecerão para mim. Querida, novas oportunidades. Chegue em casa alegre, feliz. Porque você tem Jesus. O maior de todos está em você. Então você chegue alegre e feliz. Não dê trela para o diabo. Irmãos, eu tenho provado isso nas mínimas coisas. Já fazem quase 2 anos que eu não sei o que é esse tipo de tristeza, essa mágoa, essa angústia, aquilo que eu tinha no meu coração. Espero que você não tenha isso, mas eu tinha, irmãos. Ficava pensando, ela falou isso, aconteceu aquilo, acabou essa melação, acabou isso. Acabou, graças a Deus acabou. Então, Paulo aprendeu isso e você pode aprender. Não deixe que o mal triunfe sobre tua vida. Eu estava de moto, fui de moto para o Nordeste, pela graça de Deus. Foi uma aventura, foi maravilhoso. Mas cheguei lá, como o pastor disse que era perigoso, minha moto é um pouco grande. Pastor, a cidadezinha é tão perigosa, então guarde direitinho sua moto. Aqui você vai andar de carro, não ande de moto por aqui. E tal. Falei, tá bem. E peguei e guardei a chave da moto. Só que eu guardei tão bem, que no dia que nós fomos pegar a moto para voltar, que nós íamos para o litoral e etc., cadê a chave?
não achava a chave, e eu não me lembrava onde tinha guardado, se eu tinha guardado. Falei, e agora? E procuramos, e reviramos, e comecei a ficar preocupado. Diga preocupado. Não, mas só que a palavra de Deus diz, não vos preocupeis com coisa alguma. Aqui em Filipenses, ele nos ensina isso. Ele nos ensina, não vos preocupeis com coisa alguma, com nada. A preocupação é falta de fé, gera medo, temor. Bom, então eu comecei a pensar, depois de um tempinho, eu comecei a pensar nas possibilidades. Falei, bom, estou de boa na lagoa, tranquilo. O meu auxiliar, um irmão amado que estava comigo, falou, pastor, você já procurou em todo lugar? Já, revirei todo o quarto, não achei, irmão. Vamos fazer o seguinte, vamos descansar. Talvez a gente vá amanhã ou depois. Vamos esperar um pouco, vamos louvar a Deus, vamos ficar de boa, tá bom? Mas pastor, não é melhor procurar? Não, chega, não procuramos mais, vamos ficar tranquilo. Tranquilo. E ficamos de boa, tomamos um bom café de novo, tranquilo, irmãos. De repente ele falou, pastor, eu lembrei de uma coisa. Vou lá no teu quarto. E vai lá debaixo de umas cobertas, não sei o que aconteceu, aonde a chavinha estava lá. Ó, pastor, eu falei, louvado seja o Senhor. O diabo perdeu mais uma. Não tem oportunidade, não tem chance, irmãos. Isso é maravilhoso, louvamos a Deus, demos glória a Deus. As coisas mínimas acontecem quando você confia, quando você crê, quando você confia na palavra de Deus. Isso vai cooperar para o bem. Talvez tenha algum acidente que ia acontecer e Deus está me livrando, amém? Amém, glória a Deus. Aí o diabo fica endemoniado, porque ele fala, meu Deus, não consigo. Ele não fala isso, né? Não consigo fazer este homem mais se preocupar. Não, amados, não tem mais trauma, não tem mais preocupação. A vida é bem melhor assim, queridos. Amém, amados? Aprendam a viver feliz, aprendam a ser alegres em toda situação. Paulo, então, mesmo preso, ele estava de boa, ele aprendeu. Depois ele diz o seguinte, versículo 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo, por inveja, e por teimosia, porfia, outros porém fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Preste bem atenção, estes por amor. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando-se suscitar tribulação às minhas cadeias. Vejam, irmãos, que oportunidade que Paulo tinha de usar a sua autoridade, que ele disse que ele estava em defesa da fé, e vocês sabem que muitos que estão em defesa da fé, saem criticando todo mundo, falando, jogando tiro para todo lado. Mas Paulo, sabe o que ele diz? Tem uma igreja lá que está pregando uma doutrina diferente, vamos lá criticar porque nós estamos em defesa da fé. Não, ele usa uma expressão, irmãos, que é linda demais. Ele diz assim, que me importa? Diga, que me importa? Vamos dizer mais uma vez? Que me importa? Que me importa? Jesus está sendo anunciado, de qualquer maneira, seja por pretexto, por verdade, ou de qualquer forma, eu vou me alegrar ainda mais nisso. Então entenda, irmãos, às vezes nós queremos tanto ser justos, defender as coisas, ser tão caxias, mas isso não resolve o teu problema, vai te deixar com úlcera, com problema do estômago e com aquilo. Para com isso, aprenda o segredo e diga, que me importa, amém? Diga, que me importa, mais uma vez, que me importa. Esse é um segredo tão grande. Seja feliz, seja alegre, não queira ser tão, olha, nós temos visto algumas conversões também tão maravilhosas por causa disso, porque às vezes, a mulher se converte primeiro. Quantas aqui são convertidas e o esposo não são convertidos? Levante a mão, tem alguém aqui? Preste atenção,
Aí você chega em casa, o marido chega do bar ou de qualquer lugar depois, mais tarde. E você então devia ter ido na igreja, porque olha, o pastor hoje pregou e você ganha ele assim, ele fica mais bravo ainda. Ele fala: poxa, que igreja é essa? Esse pastor, né, um pastor amigo nosso, esse negão está fazendo a cabeça da minha esposa, não sei o quê. Agora, se você entende essa palavra, e você é feliz, chega em casa alegre, não importa aquilo que ele fez, que hora que ele chega, ele vê você uma mulher alegre, uma mulher feliz. Olha, eu vou dizer para você, mais dia menos dia, ele vai fazer como muitos têm feito lá em Itupeva. Eu quero ir nessa igreja também. Sua vida é diferente, você mudou. Porque veja, não basta só se converter. É verdade, você se converte e vai para o céu, glória a Deus, tudo bem. Mas você segue aprendendo a viver uma vida feliz, uma vida alegre. Uma vida que as pessoas dizem: poxa, como é bom servir a Deus, que maravilha é poder servir a esse Deus. Eu tenho hoje esse entendimento. Então Paulo compreendeu isso, irmãos. Por isso ele tem essa esperança. Você vai ver ele em toda a carta de Filipenses. Quando você for ler, é rapidinho a leitura. Leia com essas lentes e você vai ver, irmãos, como é precioso nós vivermos felizes, vivermos alegres em toda e qualquer circunstância. Amém, queridos? Então, o segredo grande é Jesus, é crer em Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, significa eu posso viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu posso viver feliz em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi esse segredo. Cristo em mim é a esperança da glória. Amém, amados? Para terminar, eu quero contar uma historiazinha, lá de Lucas, capítulo 24. Os discípulos de Emaús, famosos discípulos de Emaús, Jesus havia morrido, irmãos, e eles estavam tão entristecidos, eles estavam mesmo para baixo, e caminhando os dois pelo caminho, vamos ler a partir, já que você projetou, coloque aí a partir do versículo 13, eles caminhando pelo caminho, iam discutindo entre eles. O que eles discutiam, irmãos? O que eles falavam? Da tristeza de ver o seu mestre morto. Ah, Jesus morreu, Jesus nos deixou. Ah, nós vimos quando furaram ele. Ah, nós vimos quando sepultaram ele. Ah, nós vimos isso, nós vimos aquilo. Então, o coração deles, irmãos, estava entristecido. Tão entristecidos que o próprio Senhor Jesus se aproxima dele e começa a andar. E eles não percebem, eles não têm a lente para ver que Jesus está ali com eles. E então, eles seguem entristecidos no caminho. E Jesus pergunta: por que vocês estão assim tão preocupados? Por que vocês estão assim tão aflitos? Por que vocês estão assim tão tristes? E eles querem ainda justificar, porque é assim que acontece, irmãos. Nós queremos justificar a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa dor, a nossa incredulidade. O Senhor é estranho na cidade? O Senhor não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? O Senhor não sabe que ele dizia que era um varão profeta e tal, mas agora já é o terceiro dia e tal, e tal, e tal, e tal. Só coisas negativas, irmãos, eles estavam falando. E o Senhor Jesus, então, chega para eles e diz no versículo 25: como vocês custam a entender, e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Qual era o problema dos discípulos de Emaús? Que trazia tristeza ao coração deles, que trazia dor ao coração, que trazia angústia. É a mesma coisa que acontece entre nós.
é a falta de crer. Nós somos, às vezes, irmãos, demoramos para entender, demoramos para crer naquilo que Jesus nos fala, naquilo que a palavra de Deus nos manda. Então eu quero te dizer nesta noite, que os teus olhos podem ser abertos, você pode entender, que a palavra diz respeito a mim e a você. Creia no Senhor Jesus, creia em suas palavras. Quando a coisa ficar um pouco escura para você, quando parecer que, olha, o momento é de dor, é de tristeza, lembre-se, há uma palavra de alento para a tua alma, para a tua vida. É verdade, a tristeza pode durar uma noite, ela tem prazo limitado, mas a alegria vem, alegria vem, alegria vem, alegria vem pelo amanhecer. Então é necessário nós crermos, é necessário nós olharmos para a palavra de Deus e acreditarmos nela, que a alegria virá sobre nossas vidas, e de novo nós vamos sorrir. Eu vejo um texto na palavra de Deus, que somente isso, irmãos, Jesus disse, quando a mulher está para dar à luz, ela sente tristeza, porque vai chegando a sua hora, mas a sua tristeza se converte em alegria, por ter trazido a luz, por ter trazido um homem ao mundo, a luz, um menino ao mundo. E é assim que deve acontecer conosco. Sempre que você tiver alguma situação como essa que nós estamos vivendo, que nos causa dor, que nos causa tristeza, lembre-se, isto é só por um momento, porque a alegria vem, o nosso Senhor reina e reinará para todo sempre. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Diga, há um segredo. Há um segredo para eu ser feliz. Eu quero descobrir e andar nesse segredo, em nome de Jesus.